Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Graça e Irene irão convencer a médica a mentir para Daniel e fazer o rapaz acreditar que a gravidez de Graça é de risco e que ela não pode passar por nenhum tipo de estresse. Decepcionado, Daniel vai até Aline e dá a notícia de que será pai e que eles não podem mais ficar juntos. Enquanto isso, Angelina desconfia da gravidez de Graça e pede para Caio investigar. Graça comemora com Irene que seu plano está dando certo. Mas Graça acabará notando algo que ninguém percebeu e acabará descobrindo o principal segredo de Irene. Isso vai custar a vida da Graça. Irene perceberá que Graça descobriu o maior segredo da sua vida e não vê outra saída a não ser calar a moça para sempre. Mas o que a vilã não sabe é que Caio estava investigando tudo e que escondeu uma coisa no quarto da vilã. Irene dirá para todos que a Graça não resistiu por causa da gravidez de risco. No entanto, Caio irá desmascarar a vilã de um jeito jamais visto e todos saberão da grande farsa que ela esconde. Tudo poderá acontecer quando Irene e Graça estiverem conversando com a médica de Petra. A esposa de Antônio explica tudo o que precisa e diz: "Você já fez muito mal para minha filha e agora me deve um favor. Você vai ajudar a convencer o meu filho Daniel de que a gravidez da Graça é de risco." Graça diz: "O Daniel tem que acreditar que eu tô grávida e corro o risco de perder o bebê. Foi isso que eu disse para ele, que não podia me estressar." Irene encara a médica no fundo dos olhos e questiona: "E então, como vai ser? Vai ajudar a gente ou eu te denuncio?" A médica percebe que está sem saída e fala: "Tá bem, eu ajudo vocês a convencerem o Daniel de que a gravidez da Graça corre risco." As três fecham um acordo e logo depois, a médica vai conversar com o Daniel. O rapaz se encontra com ela e pergunta: "Você me chamou até aqui para falar da Graça, é isso?" A médica responde: "Sim, eu estou acompanhando a gestação dela. Gravidez não é a minha área de especialização, mas eu tenho um treinamento e posso ajudar." Daniel pergunta: "É verdade que a gravidez dela é de risco mesmo?" A médica obedece ao que Irene mandou e fala: "Eu sinto muito, Daniel, mas a Graça corre bastante risco com a gravidez sim. Tanto ela quanto o bebê. Por isso é importante que a Graça não passe por nenhum tipo de aborrecimento nesses meses. Me ouviu?" Daniel acredita que o assunto é sério e vai embora. Enquanto isso, na fazenda, Graça vai até um canto separado com Irene e avisa: "A médica acabou de me mandar uma mensagem avisando que o Daniel saiu do consultório. O plano deu certo. Ele acreditou." Irene diz: "É por isso que foi melhor a gente ter chamado essa médica para ajudar com o plano." Nesse momento, Angelina se aproxima e começa a ouvir a conversa entre elas por trás da porta. Sem imaginar que a empregada está ouvindo tudo, Graça pergunta: "Mas o que eu faço se o Daniel descobrir a verdade? E se ele perceber que a minha barriga não tá crescendo?" Irene responde: "A gente dá um jeito." Angelina continua escutando a conversa entre elas e entra em choque com tudo que escutou. Atordoada, a mulher corre até Caio e fala: "Você precisa investigar a gravidez da Graça, Caio. Eu tenho quase certeza de que ela e a Irene estão armando alguma coisa pra cima do seu irmão." Caio diz: "Eu é que não vou me meter nas confusões da Graça e da Irene. A única coisa que eu quero daquelas duas
é distância. Ainda aflita, Angelina pede: faça isso pelo seu irmão, Caio. O Daniel não merece ser enganado. Faça isso por causa dele. Caio pensa um pouco e diz: você tem razão. O Daniel não merece ser uma vítima dessas duas. Pode deixar que eu vou tentar conversar com meu irmão. Angelina agradece a ajuda de Caio. E enquanto isso, Daniel vai até a fazenda de Aline para dar a notícia. Quando chega, a mulher estranha o jeito dele e pergunta: Daniel, que cara é essa? Tá tudo bem com você? O rapaz responde: mais ou menos. Na verdade, nem um pouco. Eu acabei de descobrir uma coisa que muda tudo. Aline se preocupa na mesma hora e pergunta: do que você tá falando? O que foi que você descobriu? Daniel responde: eu conversei com a médica que tá acompanhando a gestação da Graça. Ela disse que a gravidez é realmente de risco e as chances de perder o bebê são grandes. Eu sinto muito, Aline, mas eu não posso ter mais nada com você. Aline fica com os olhos cheios de lágrimas e pergunta: como assim, Daniel? Eu entendi direito. Você tá terminando comigo, é isso? Daniel responde: eu sinto muito, Aline. Não queria que as coisas fossem desse jeito, mas eu não tenho escolhas. Eu preciso evitar aborrecimento na Graça, antes que aconteça alguma coisa com a criança e a culpa seja toda minha. Eu sinto muito mesmo. Aline começa a chorar com tudo que escuta, e também com lágrimas nos olhos. Daniel vai embora decepcionado por ter terminado com Aline. Mas o que o rapaz não imagina é que nesse momento, Caio está prestes a revelar toda a farsa. Na fazenda, o filho mais velho de Antônio aproveita que Irene não está em casa e diz a si mesmo: é agora ou nunca. Preciso dar um jeito de salvar meu irmão da Irene e da Graça antes que seja tarde demais. Sem perder tempo, Caio entra no quarto de sua madrasta, confere que não tem ninguém no local e coloca uma mini câmera escondida atrás do quadro. Caio confere que o aparelho está funcionando, confere que ele grava tudo e deixa lá escondido para monitorar todos os passos de Irene, inclusive o que a vilã conversa dentro do quarto. No outro dia, Graça chega na fazenda para conversar com Irene e Antônio avisa: ela está lá dentro do quarto, só entrar. Graça se aproxima do quarto de Irene e escuta a mulher ao telefone. Curiosa com o tom de sua sogra, Graça decide escutar por trás da porta. Sem imaginar que a noiva de Daniel está ouvindo tudo, Irene diz: pode ficar em paz, porque ninguém desconfia que a gente conversa. Você só não pode mais ficar me ligando toda hora. Daqui a pouco alguém vai saber. Graça arregala os olhos e cochicha consigo mesma: do que será que a Irene tá falando? Com quem ela está conversando? Ainda sem perceber a presença de Graça, Irene diz: esse é o meu maior segredo, e eu não quero imaginar a cara dos meus filhos ou do meu marido se descobrirem a verdade. Por isso que o nosso acordo continua. Agora tenho que desligar. Tchau. Irene encerra a chamada, coloca o telefone em cima da cama e entra no banheiro. Graça chega na mesma hora, pega o celular de sua sogra e começa a mexer em todas as pastas, arquivos e mensagens que encontra pela frente. Não demora muito até que Graça descobre com quem Irene estava conversando e fica cara a cara com o segredo dela. Desesperada, a moça começa a tremer e fala: não, isso não pode ser verdade. A Irene não pode ter feito uma coisa dessas. Meu Deus!
O Daniel precisa saber da verdade! De repente, Irene sai do banheiro, dá de cara com Graça e fala: Oh, meu amor, você está aqui? Por que não bateu na porta? E por que tá com meu telefone? Furiosa, Graça responde: Irene, você vai me contar a verdade agora mesmo, antes que eu não responda por mim. Eu já descobri o seu segredo. Eu sei o que você fez no passado. Mas agora eu quero que me explique. Irene disfarça e questiona: Segredo? Eu não sei do que você tá falando. Graça interrompe e fala: Sabe sim. Eu já olhei. Tá tudo aqui no seu telefone. Como você teve coragem de fazer uma coisa dessas, Irene? Você até pode tentar esconder esse segredo do Daniel e do Antônio, mas eu não escondo. Eu sei que eles precisam saber a verdade. E eu vou contar agora mesmo. Graça tenta sair andando, mas Irene entra na frente dela e avisa: Não, você não vai a lugar algum. Você não pode sair depois de ter descoberto isso. Graça percebe que Irene não está para brincadeiras. Poucos minutos se passam, até que no lado de fora do quarto, Irene começa a gritar: Socorro! Alguém me ajuda aqui, socorro! Daniel aparece com Antônio e pergunta: O que aconteceu? Por que a senhora tá gritando desse jeito? Irene responde: Foi a Graça, meu filho. Ela começou a passar mal. Eu fui no banheiro quando voltei. Ela estava caída no chão. Você precisa fazer alguma coisa. Daniel entra no quarto, vê Graça caída e se desespera mais ainda. Caio observa tudo de longe e fica mais desconfiado ainda. Desesperado, Daniel pega Graça no colo e a leva para o hospital. Não demora muito até que todos recebem a notícia de que Graça faleceu. Ao lado de Daniel, Irene começa a chorar e fala: Não, eu não posso acreditar que isso aconteceu com a Graça. Tadinha, tão jovem e com uma vida inteira pela frente ainda. Como esse mundo é injusto. Gladys sente seu mundo desabar e grita: Isso só pode ser um pesadelo! O pior que tive na vida! E agora? O que vai ser de mim sem a minha Graça? Eu não vou conseguir ficar sem a minha filha! Não vou! Tadeu abraça sua esposa com força e fala: Os médicos disseram que ela faleceu por conta da gravidez, que já era de risco. Daniel também chora pela perda. E enquanto o velório de Graça é preparado, Caio conversa com Angelina e avisa: Isso que aconteceu com a Graça foi muito suspeito e muito estranho. O bom é que aconteceu dentro do quarto. Angelina questiona: Do que você tá falando, meu filho? Caio responde: Tô falando que eu tenho como saber o que aconteceu. Só preciso esperar que a Irene saia de casa. Caio continua de olho em tudo. E momentos depois, toda a família sai para o velório de Graça. Caio percebe que ficou sozinho e fala: É agora ou nunca. Sem perder tempo, o rapaz entra no quarto de Irene, pega a mini câmera que tinha escondido atrás do quadro e começa a assistir toda a gravação. Caio descobre o segredo de Irene e fica em choque quando vê o que a mulher fez com Graça. Em choque, Caio arregala os olhos e fala: Não, eu não posso acreditar em uma coisa dessas, meu Deus! A Irene é muito pior do que eu pensava. Esse segredo dela, nunca que eu imaginaria uma coisa do tipo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Enquanto isso, em outro canto da cidade,
diversas pessoas se reúnem para dar adeus à Graça. Gladys e Tadeu choram próximos ao caixão, enquanto Irene continua cínica. Daniel também chora por ter perdido Graça. Irene se aproxima dele e fala: "Eu sinto muito por isso. Perdeu sua noiva e seu filho ao mesmo tempo." De repente, Caio chega no local e grita: "Parem esse velório agora mesmo!" Todos tomam um susto enorme com o jeito do rapaz. E Caio avisa: "A Graça não perdeu a vida por causa da gestação de risco. Ela sequer estava grávida. Ela morreu porque a Irene acabou com ela." Um murmúrio enorme começa no local. Todos estranham. E furiosa, Irene diz: "Eu não posso acreditar em uma coisa dessas! Você tá interrompendo o velório da noiva do seu irmão pra inventar mentiras contra mim? Sinceramente, Caio, agora você passou de todos os limites." Caio a interrompe e grita: "Quem passou de todos os limites foi você." Daniel tenta controlar a situação e manda: "Explica essa história direito, cara." Mais nervosa ainda, Irene diz: "O Caio não vai explicar nada. Ele vai embora daqui antes que eu perca o resto de paciência que eu ainda tenho." Daniel interrompe sua mãe e fala: "Eu quero escutar o que o Caio tem pra dizer." Caio se aproxima dele e fala: "Irmão é muito forte. A Graça mexeu no telefone da sua mãe, descobriu umas coisas e confrontou ela. Depois disso, a Irene fez a Graça tomar diversos comprimidos da Petra. E foi assim que ela perdeu a vida. Eu coloquei uma câmera atrás do quadro e gravei tudo." Irene fica desesperada e Caio mostra o vídeo a todos. Furiosa, Gladys avança em Irene enquanto grita: "Você acabou com a minha filha! E eu vou acabar com você!" Antônio pergunta: "Que segredo é esse que você descobriu, Caio?" O rapaz responde: "O Daniel é filho de um amante dela. Ela é sustentada por esse homem. A Graça ouviu uma ligação dos dois e descobriu tudo. Ela te traiu e mentiu pro senhor a vida toda, pai." Daniel encara Irene e avisa que está com nojo dela. Antônio não segura sua raiva e pega a Irene pelos cabelos. Mas o delegado Marino o interrompe e leva a vilã presa. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.